Sejam muito bem-vindos ao canal Curiosidades. O vídeo de hoje é sobre Florença, a cidade dos gênios. Antes de se tornar Itália, os habitantes da região eram os etruscos e haviam vários povoados dispersos na área, principalmente mais próximos ao mar Mediterrâneo. Em 59 a.C., Júlio César transformou o local numa espécie de retiro para soldados e guerreiros aposentados e deu o nome de Fluência, pois a cidade foi construída entre dois rios. Algum tempo depois, como esses rios provendo e, consequentemente, fazendo a cidade crescer, o nome acabou alterado para Florença. Mesmo com a criação do Império Romano, Florença sofreu com diversas disputas nos séculos seguintes, principalmente entre povos germânicos e bizantinos. Mas em 774 foi conquistada por Carlos Magno, que a tornou parte do Reino da Toscana, e com isso sua população e desenvolvimento cresceram em ritmo acelerado. Com o novo milênio, em 1013, Florença já exibiu status de cidade-estado, tamanho seu progresso. O rio Arno fornecia tudo o que a cidade precisava para se manter, especialmente com a indústria de lã e também um caminho até o mar Mediterrâneo para as transações comerciais com outros países. Esse incessante comércio fez com que os habitantes de Florença se tornassem exímios negociantes e praticamente inventassem sistemas de crédito parecidos com os que temos hoje. As habilidades em negociação e principalmente financeira dos florentinos já eram conhecidas em toda a Europa. 300 anos depois, da cidade já contava com 100 mil habitantes, mas, assim como em toda a Europa, foi atingida drasticamente pela peste negra e teve sua população reduzida pela metade. Isso fez com que o final da Idade Média fosse terrível para todos os povos. Porém, ao final da epidemia, com o rio Arno e toda a experiência na indústria de lã e negociações, a cidade retomou seu ritmo de crescimento e no final do século XV já estava novamente entre as maiores da Europa. É nesse período que entra em cena a família mais importante da cidade em todos os tempos, que são os Médicis. Giovanni de Médici foi o primeiro a realmente ter poder suficiente para controlar a cidade e desde então foi sucedido por filhos e netos. Um desses parentes, Lorenzo de Médici, foi um dos principais patrocinadores de gênios como Michelangelo, Leonardo da Vinci e Botticelli. A cidade tinha tantas inovações e produções artísticas que ganhou o apelido de Atenas da Idade Média. Florença também tinha uma produção literária forte, com nomes importantes como Maquiavel e Dante Alighieri. Inclusive, Dante é tido como um dos pais do idioma italiano, como é falado hoje em dia. Após alguns séculos de influência e administração Médici, a cidade passou a ser controlada por franceses e austríacos, que haviam unido forças através de laços matrimoniais entre membros da realeza, e anos mais tarde foi oficialmente anexada ao Império Francês por Napoleão Bonaparte. Com o fim desse império, novamente Florença foi reassumida pelos antigos habitantes e em 1865 declarada capital do Reino da Itália, mas perdeu o posto 6 anos mais tarde para Roma. Já no século XX, a cidade havia triplicado de tamanho e experimentava uma economia pulsante com turismo, indústria e finanças. O crescimento em Florença era acima da média europeia e isso só foi interrompido durante a Segunda Guerra Mundial, quando a cidade ficou um ano ocupada pelos alemães, que infelizmente optaram por destruir grande parte das relíquias históricas e praticamente todas as pontes da cidade, quando viram tropas aliadas britânicas e neozelandesas se aproximando. A cidade reconstruiu boa parte desses estragos, mas 22 anos depois, em 1966, sofreu uma terrível inundação e os prejuízos foram ainda maiores do que os causados pelos alemães. De lá para cá, a cidade recuperou seus prédios históricos, igrejas e pontos turísticos. Florença é um dos destinos mais procurados por turistas no mundo todo e tem a maior concentração de arte por metro quadrado em proporção ao seu tamanho.
recebe mais de 10 milhões de turistas anualmente que querem conhecer de perto a cidade que é tida como o berço do Renascimento na Europa e lar de incríveis gênios ao longo do tempo. Essa foi a história de Florença, na Itália, uma cidade fascinante e sempre à frente de seu tempo. Deixem nos comentários quais outras cidades italianas gostariam de ver aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.